o Legênio mapeia isso aqui como Lagoa de Itaipu, que é bastante semelhante ao que as próprias fotos aéreas mostram. Esse é o espelho d'água, esse é o espelho d'água e esse é o espelho d'água. Ele demonstra aqui uma área seca, mas que por ocasião de chuvas ficava úmida, alagadiça. Mas lá naquele mapeamento de vegetação, desculpa, eles chamam isso aqui de espraiado, perdão, tá certo? E na caracterização de fitofisionomia que ele faz, o que ele chama de área úmida na ocasião de chuvas, que é o 13, espraiado na ocasião da seca e alagadiço na época de cheia, que são dias do ano, não é o ano que isso aqui fica alagadiço, na verdade a maior parte do ano fica seca, sazonal, é a parte mais oriental da lagoa. É isso que está documentado no estudo do Instituto Oswaldo Cruz, tá certo? E em termos de vegetação, ele só mapeia aqui na saída dos rios, e a teoria mais forte disso é que esses são os pontos de maior acumulação de matéria orgânica, que favorece o crescimento de espécies vegetais. É um campo graminoso, né? Então, assim, ele não mapeia, não tem áreas do Legênio aqui mapeadas como áreas funcionais, de alagadiço ou de vegetação que não estejam incluídas na nossa linha, a não ser aquelas que evidentemente já foram ocupadas aqui ao longo desses anos. Que é aquela parte que você mesmo mencionou, que o próprio estudo geológico também menciona como H, né? Que é compatível com essa área do Legênio, e hoje já tem ocupações aqui, principalmente no Mar à Vista e no Boa Vista. Né? Assim, em relação à imprecisão, as curvas de nível que são geradas pelo modelo digital de terreno, a gente pode criar, acho que isso tem que ser uma discussão realmente para um grupo de trabalho, a gente não vai exaurir nada aqui hoje. O modelo digital de terreno, ele gera curvas de nível de 10 centímetros. Esse é o... Sim, de 10 em 10 centímetros. É o que temos. Gostaria que gerasse. Gera. Na casa Bom, a gente vai ficar aqui o resto da vida. Me pegar um tempo aí de resposta. Porque essa curva não é a curva de 1,30, é essa que você está levantando. Estou dizendo que o próprio modelo utilizado ele não tem essa precisão toda para você ser taxativo. Você tem que aplicar o modelo mais uma faixa de erro. Né? Isso é óbvio. Tem 20 anos trabalhando nessa área. O que eu posso comentar em relação a isso, para gerar um debate, é que nós temos todo esses 354 mais até, mapeado em cotas de 10 centímetros. Isso nas áreas desocupadas. Porque nas áreas ocupadas, se a gente pegar o Google Earth, não precisa nem ser um software mais aprimorado, e passar por cima das áreas urbanizadas, a gente consegue medir a altura da copa da árvore, inclinação de telhado, isso tudo com mesmíssimo levantamento, com a mesmíssima metodologia de levantamento. Tá? É o que eu posso comentar. Ok. Eu cometi uma falha, não marquei o tempo de... Desculpa. Que ele... Não, a falha foi minha. Ele não quero também gastar mais tempo. Vamos lá, quem é agora? Paulo. Bom, boa tarde. Eu sou Paula, sou da Ambef, que hoje é conselheira suplente. E eu sou leiga, minha área social, eu tenho muita dificuldade de entender o estudo técnico, mas eu entendo que, acima de tudo, o PIB é um colegiado político, então eu vou pedir a sua ajuda para poder entender o que está posto para ajudar no debate político, né? Pergunta. Vamos ver se eu estou entendendo certo, né? Quer dizer, a teoria do estudo é que as áreas úmidas ou alagáveis ou fofas,
ou onde não é recomendável edificar, elas terminam naquela linha verde, correto? Não é que não seja, é recomendável não ocupar. Seria um marco de proteção ali. Tem partes aqui que poderiam ser edificadas sem prejuízo ao meio ambiente, mas que também foram consideradas, por exemplo, no argumento jurídico do Ministério Público Federal. Essa aqui é uma área que está totalmente autorizada, numa cota elevada suficientemente para ficar longe de uma eventual área de inundação, mas porque foi aterrada, a espelidade que foi aterrada, foi retirada. Ou seja, pode até ser construída em algumas áreas aqui, mas que também estão sendo levadas em consideração pela proteção de regeneração ou por um argumento jurídico. Aí disso deriva minhas duas perguntas. Pessoal, nós só não vamos poder fazer ping-pong, porque senão tá bom, Paulo. Primeiro, qual é o plano para o que está fora? Qual é a proposta política da prefeitura? Porque tudo bem. Digamos que fique fora da APP ou da área de proteção ou do parque, do dispositivo que se crie, considerando que seja isso. A pergunta para mim, imediatamente depois, é qual é o plano para outra faixa de terra que ficou de fora do parque? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu ouvi você dizer em algum momento, se eu estiver errado você depois me corrige, que a área alagável chega no Santo Antônio. Não é isso? Quer dizer, ali, originalmente o traçado da lagoa chega no Santo Antônio. E hoje nós estamos pagando um empréstimo para transformar o Santo Antônio num bairro habitável. Justamente porque ali era um lugar que fazia o quê? Enchia. E ele foi edificado e as pessoas moram lá agora. Eu realmente não sei qual é a saída, não sei se a saída é desalojar as pessoas ou não, mas o fato é que a ocupação ilegal de uma área úmida, porque assim, a água, eu acho que, eu sou leiga, mas eu acho que ela não obedece uma linha, né? A partir daqui eu não passo mais. Então, assim, a pergunta que fica é, existe algum risco daqui a 20, 30, 40 anos a gente ter edificação nessa área e ter que fazer um novo empréstimo para dragar essa área e o munícipe ter que transformar em habitável uma área que não era habitável, a exemplo do que está acontecendo no Santo Antônio, e que, pelo relato dos moradores, a despeito de todas as intervenções, não vai resolver, porque ainda alaga. Assim, só para entender mesmo, porque como eu sou leiga, tem um posicionamento mais claro. Então, essa área de preservação é até um pouco maior aqui, ela invade mais áreas aqui, principalmente. 3 minutos. 1 minuto. 1 minuto. Olha lá, pessoalmente nessa área aqui ela é maior, tá? Mas todo o resto aqui ela continua a mesma, tá? Todas essas áreas que hoje estão loteadas, tem registro imóvel, ou seja, são propriedades imobiliárias de munícipes que compraram áreas, ficam impedidas de serem construídas. Não pode. O parque é uma unidade de conservação de grau máximo. Proteção integral. Ponto. A parte que está fora, e que foi quando eu falei lá, onde a cota de 1,30 m alcança algumas áreas aqui na borda, principalmente aqui do Mar à Vista, aqui atrás e tal, são áreas que não vão ser inundadas amanhã ou daqui 40, 50 anos. Tendem a experimentar eventos de inundação a partir de daqui a 100 anos. É isso que o estudo afirma. Não. Então, não, sim. Mas o que eu digo aqui em relação a efeito do mar. Ela já é inundada hoje por conta de efeitos da chuva. E a obra que está sendo feita lá hoje é para resolver, essa obra de macrodrenagem feita para resolver o problema de chuva. Ele não resolve completamente o problema. Ele diminui muito a recorrência desses eventos, mas ele não acaba, porque por outro lado tem uma influência que vem do outro lado. Mas, pelo menos uma contribuição que o estudo já mostra, já alerta aqui, o sinal de alerta é que ao longo desses próximos 50, 80 anos, é necessário se planejar como que essa ocupação que existe aqui, que é em cima daquelas cotas mais baixas originais, ou seja, estão abaixo da cota de 1,30, como é que essas áreas têm que ser planejadas para daqui 100 anos em diante. Tá? Bom. Mas qual é o plano da área que fica de fora do parque? Essa é uma pergunta específica. Qual é o plano da prefeitura hoje para essa área? A gente ainda está construindo, o seu objeto de construção, a gente não tem uma definição. O que eu posso afirmar de antemão para você é que tem uma área de 24 hectares. Essa aqui é a área que é o
se identificou como a Lagoa de Itaipu e seu entorno. É preservar o entorno da Lagoa de Itaipu. Se a gente for ainda acrescentar aqui a faixa marginal de proteção de 2010, 2011, a gente tem aqui mais 24 hectares de áreas de preservação. E vão somar... Que a FMP se soma, sobrepõe, sim. Se soma. E essa PP que vai para o plano diretor agora? O que a gente está propondo é a criação de um parque municipal no plano diretor. Pode colocar. Para a Lagoa de Itaipu. Tá. Com esse perímetro. Com esse perímetro. 307. Agora vamos lá, uma ressalva também sobre essa questão do parque. O plano diretor não tem poder de criar o parque. Ele tem o poder de propor a criação de um parque. Então, o que a gente pode fazer nos anexos do plano diretor é pegar a linha do que é a lagoa e todo o seu entorno e propor a criação de um parque. Mas isso tem que ser objeto de algo que a gente já está começando a fazer agora, inclusive, aqui. Discutir, a partir de estudos técnicos que subsidiem essa tomada de decisão, qual é o limite do parque para se decretar, ou se decreta por meio de um decreto mesmo, ou por meio de uma lei, a criação do parque. E a partir daí se faz o plano de manejo do parque. Como é que se faz o manejo, se vai ter alguma outra área de amortecimento em volta do parque. Mas isso é um objeto que não pode ser feito dentro do plano diretor, porque a legislação federal diz que tem que ser por meio de uma norma específica, a criação de uma unidade de conservação. O plano diretor não é uma norma específica nesse caso. Quem vai marcar meu tempo? Rafael, você marca aí? Mas peraí, não conta não. Só volta ali primeiro, por favor, Barandia, aquela foto aérea de 64. Bom, eu quero parabenizar a Barandia pelo estudo, muito bem feito, estudo de vegetação. Pode, como o João Mel falou, pode ter alguma questão ou outra, mas e o estudo hidrológico também, embora não, talvez tenha faltado o nível hidrostático, o nível de lençol, mas aí não é minha praia. Tem geólogo aqui, tem dois geólogos de engenharia civil para falar com mestrado e doutorado. Bom, a minha questão, eu vou adicionar mais um ingrediente nessa sopa. Eu queria, nós colocamos essa questão, esperando que vocês fossem estudar, que é a questão de terra pública. Terra pública. Quando vocês olham aqui, essa aqui é uma imagem de 64 e ela mostra muito bem terreno de areia de restinga. E esses terrenos aqui cinzentos, eles são terrenos que são chamados solo hidromórfico. Eles são sedimentos, eles só se formam em inundação. O que quer dizer isso? Eles ficam inundados, o rio traz sedimento e dentro d'água esses sedimentos se depositam durante milhares de anos para formar esse solo. Então isso é a impressão digital da natureza, mostrando que lagoa era até aqui. Esse é a lagoa, o leito maior sazonal da lagoa. Lagoa não é igual a piscina, ela não tem um nível estático. A lagoa flutua, toda a lagoa flutua. A lagoa costeira do mundo inteiro tem flutuação de nível. Porque então a lagoa, toda a maioria das fotos foram pegas na lagoa, quase sempre na estiagem. Infelizmente, as fotos antigas que nós temos, né, quase sempre são na estiagem. Não tem uma lagoa. Nós temos uma foto de alguém que tirou dela cheia, e a água ia até o pé do Morro da Peça. É nítido essa foto, mas infelizmente não temos fotografia de área desse tipo. Então, o que nós queremos comentar aqui? Esse limite é terra pública, porque é fundo de lagoa. Fundo de lagoa cheia é terra pública, não é só fundo de lagoa vazia. Se lagoa pela Constituição, é bem público. Então, qual é a definição ecológica de lagoa? É só ela seca? Não, é ela flutuando. E aí você vai estabelecer um nível. Qual é o nível até onde vai essa terra pública? A natureza está mostrando. Essa é a impressão digital, são esses solos. Então, o que eu concordo com todo esse recorte, praticamente salvou o que sobrou. E tem gente que vai ficar dentro d'água mesmo e vai se ferrar, como Santo Antônio, não tem jeito, principalmente nessa parte aqui, que foi muito ocupada. Perdemos essas áreas públicas por invasão, por loteamentos
não foi esse governo, mas foram vários governos passados que foram irresponsáveis de licenciar, como fizeram em Piratininga, não podiam, nós brigamos na época, fomos chamados de radicais e tal, tá aí os radicais, vocês vão ter que pagar agora 36 milhões para poder fazer a drenagem de uma empresa que loteou, ganhou muito dinheiro, foi embora e deixou para os otários aqui pagar. Então assim, não é mesmo. 30 mais 50 mais 80. Então, ocupar essas terras é certo, basta ir lá na península, lá na Barra da Tijuca, vai ver o que vai acontecer. Dá recalque em rua, dá recalque. Então assim, eu sugiro, mano, esse limite é uma questão pessoal. Esse limite, que é o de terra pública, porque não dá mais para dar terra pública agora para a empresa mais, e o complemento da frente marítima. O prefeito Eduardo Paes protegeu 9 quilômetros da Barra da Tijuca, o lugar mais caro do Brasil. Conclusão. Nós queremos esses 500 metros. Só isso. Perfeito. É interessante assim pegar a linha Certinho. do parque e jogar sobre as fotos históricas também. Se a gente não teve tempo de produzir. No computador é fácil, liga ler, desliga ler, a gente vai vendo tudo isso. Essa frente aqui já está protegida, a maior parte dela já está protegida pela nossa linha. Mas está menor do que era a Parque da Serra da Tiririca. Perdeu metade. Não, então, vamos lá. Nosso objetivo aqui é identificar aquilo que tem a Lagoa de Itaipu e suas áreas dependentes. Isso aqui está entrando, inclusive, como um argumento de proteção da paisagem. Numa visita de campo com o Jamel, ele me chamou a atenção daquela foto. É por isso que aquela foto é aquela foto. Aquela foto da capa desse estudo é a foto da única área que está sendo incorporada sem ter uma relação direta, mas indireta com a Lagoa de Itaipu, porque ela permite ver do mar, a lagoa e a cordilheira toda da Serra da Tiririca. Mas assim, Paulo, comentando, essa questão de terra pública, hoje nós não temos argumentos que permitam afirmar que isso são terras públicas. Todas essas áreas aqui, inclusive esses lotes hoje que eu apresentei naquele mapa, mais de 5.200 imóveis, estão registrados em cartório como proprietários. Não tem nenhum questionamento na justiça da titularidade desses imóveis. Nunca houve uma ação contestando ou dando grande causa para qualquer contestação da legitimidade dessas propriedades. Essas são propriedades válidas. Nós vamos ter que enfrentar esse passivo de 5.200 processos, de até 5.200 processos. A gente não vai escapar disso. Isso é ponto. Vou te passar aqui, então. Que a Procuradoria nos passa. Um dos documentos que eu vou te passar aqui. Em relação. Para vocês analisarem lá. Não tenho tempo mais para explicar. Vou voltar para poder explicar isso aí, o que é. Publicação de diário oficial. De novo, a gente não está exaurindo, na verdade, isso é a primeira conversa que a gente está começando a ter. Em relação ao que você coloca aqui, ó, desse espelho d'água, hoje, essas áreas já foram antropizadas a um grau tão grande que não se justifica por função ambiental a delimitação dessas áreas. Em termos de propriedade de terra pública, tem proprietários privados hoje. É um custo altíssimo e que precisa de um interesse público muito forte que justifique uma desapropriação tão alta. A gente fez uma avaliação desses terrenos. Só dessa ponta do canal até aqui, que é a área, acho que, do maior litígio, o objetivo que se estabeleceu aí durante a discussão do plano diretor, a gente está falando de 800 milhões de reais. Isso calculando por baixo, sendo bastante conservador na conta. A parte afetada provavelmente vai exigir mais. A gente está desapropriando 600 imóveis da Transoceânica até a Marquês do Paraná. Esse é o dia a dia, essa é a realidade dos fatos. O proprietário negocia, o proprietário discute, se não aceita, vai para a justiça. Tem várias propriedades que a gente só conseguiu emissão de posse na justiça, porque a gente pagou em juízo e vai discutir na justiça. O município pode perder algumas, pode ganhar outras. É risco. Não é líquido e certo que a gente vai ganhar. Isso daqui, de fato, sugere um espelho d'água, mas a gente não pode precisar até quando isso foi um espelho d'água. Aquela tese lá que faz aquele mapeamento todo geológico traz o último período da lagoa de 7.000 anos até 2011. Isso foi um espelho d'água ao longo dos últimos 7.000 anos, mas não é possível afirmar que no século XX, 18, 19 ainda era espelho d'água.
podia eventualmente, numa chuva de recorrência de 100 anos, acontecer de ficar um espelho d'água aqui, úmido. Mas nem no trabalho do Legênio, nem no trabalho de geologia da UF, nem nenhuma outra pesquisa, nenhum documento permite afirmar que isso foi espelho d'água. Pelo contrário, que todos eles evidenciam, sem dúvida, de margem área úmida. Razoável, é que isso aqui não era espelho d'água. Isso aqui, inclusive, isso aqui é resultado de um processo de colmatação ao longo dos últimos 7.000 anos. E que a tendência é que, naturalmente, essas áreas passassem a ser cada vez mais consolidadas como áreas secas. Não ao contrário. A natureza estava caminhando no sentido da extinção completa da lagoa, secando a lagoa, naturalmente, não no sentido de umidificar essas áreas. Bom, estou tentando também respeitar o tempo, não estou sendo controlado. Não, eu não controlei. Agora eu vou controlar mais aqui, porque eu estava esperando a resposta, não estou ouvindo você, não posso ficar controlando. Essa conta de tempo, ele disse que tem um limite máximo de até 7 horas da noite. Então tem que ver vamos lá. uns 3 minutos aí. Vamos lá, quem é o próximo? Eu já estou aqui, tá aí. Quem é o próximo? Alba. Já está atrás de você. Pode começar, Alba. Já estou aqui, estou esperando o mapa, não conta. Primeiro eu quero parabenizar pelo estudo e fazer só uma observação. O estudo é bom, é técnico, a gente até conhece. A forma como se apresenta o estudo é bem complicada. Porque o primeiro, não estou fazendo uma análise técnica, estou indo daqui até. O primeiro slide todos nós sabemos que a Lagoa de Itaipu está em vias de extinção. E uma sequência de slides vai desqualificando ela do ponto de vista da qualidade ambiental. E os últimos slides são uma hipervalorização das decisões da prefeitura. Nós podíamos pegar isso, nós pegamos isso. Mas, quer dizer, a gente só tem que ficar de olho para saber qual é a vontade política, a decisão política desta prefeitura. Então, como eu tenho pouco tempo, nós fizemos, já você me corrige, várias escavações nessa área fora da proposta maravilhosa da prefeitura. Mas várias, 10. Tiramos. Nós precisamos dizer, vocês sabem que saiu no SBT, né? Ganhou 3 dias de SBT. São 30 centímetros só para chegar na água. A gente tem várias escavações aqui, onde não é lagoa. São 30 centímetros. Assim como vocês fizeram um estudo de valor que esses empresários dizem serem donos e dá 800 milhões, vocês fizeram um estudo da ocupação, já foi dito aqui, desta área, ou seja, quanto vamos gastar para fazer a macrodrenagem. O Santo Antônio já é uma boa pista. Segundo que não é possível propor um limite desse sem saber quem é o dono da área. Não é possível, você que está respeitando 5 mil imóveis, sendo que um deles, ou vários deles, é 800 milhões. Terceiro, o Parque Estadual da Serra da Tiririca avançou, não preciso dizer que todo mundo sabe. Só 3 grandes empresas imobiliárias, as mesmas, que entraram na justiça exigindo que a ampliação fosse pelo mesmo nível hierárquico da criação do parque. Não entrou na justiça questionando a terra. Engraçado, né? O parque tem poder muito bom. E ninguém vai indenizar, não houve pedido de indenização. Foram direto na justiça dizer que não se aumenta parque por decreto. Basicamente isso. Esse foi o argumento que a Carmen Lúcia, que tem um monte de estagiário, que ela não é porra nenhuma, deu lá a decisão. Então, a primeira pergunta de quem é a área? Estudo para saber se a área é pública ou não, como o Paulo disse. Segunda pergunta valor, tendo 30 centímetros de solo apenas, para a ocupação dessa área no futuro, né? Tendo em vista que o Santo Antônio está aí, eu moro no Santo Antônio, Santo Antônio do Brejo, o nome do bairro, né? Terceiro, saber qual é a situação hoje jurídica do Parque Estadual da Serra da Tiririca, porque não é tudo que foi, não. Tem vai e vem, tem vai e vem, tem um vai e vem. E quarto é a zona de amortecimento do parque, faltou acrescentar mais áreas, né? Um parque municipal, você conhece bem a unidade de conservação, um parque categoria 4, tem zona de amortecimento. Então tem mais acréscimo aí. Tá? E por fim, quero aqui deixar claro que a proposta do Paulo, a proposta do Jamel, que é aumentar essa área, é a proposta, por enquanto, da gente aqui, do grupo que está aqui. Bom, de novo, desculpa se eu não me apresentei da melhor forma possível.
foram várias disciplinas, tem que ter um técnico para cada setor aqui, especializado. Eu tentei transformar até numa linguagem mais acessível do que aquela que eles explicam para a gente. Primeira pergunta, todo esse entorno aqui tem proprietários privados? Tem, tá, é só ir no cartório, pedir o registro de imóvel. Tem lá. Já era parte estadual, só para lembrar. Oi? Só para lembrar você que era parte estadual. E essa situação. Não, eu estou respondendo a pergunta. Você perguntou da titularidade. Tem titularidade disso tudo aqui. Tem titularidade desde a década de 50. Não é algo que surgiu em 90, 2000. Foi desde a década de 50. Inclusive, todas essas áreas foram loteadas na segunda metade do século XX. Tudo isso foi loteado antes da Constituição de 88. De lá para cá, respondendo a sua segunda pergunta, qual seria o custo da prefeitura para a infraestrutura dessas áreas desocupadas, se a gente cogitar a ocupação delas, que não é isso que a gente está cogitando aqui, parte está protegida pela FMP, mas vamos considerar que fosse ocupada essas áreas todas fora do parque, o custo de implantação para o município seria zero, porque é de responsabilidade de quem ocupa o solo. Quem ocupa o solo, seja ele um loteador, seja ele um incorporador imobiliário, qualquer agente de incorporação, de ocupação do solo, ele é responsável por estender as infraestruturas. Bom, exatamente, porque é anterior da Constituição de 88, por exemplo. Por isso não aconteceu assim. A aprovação do loteamento, sim. Foi de 51, 52. Videoases aí. Peraí, desculpa, eu te acabei sem poder fazer. Eu não sei se eu estou pulando alguma, tentando também entender o tempo. Então, a questão do parque. Houve lá, tem esse litígio, aí tem que trazer os advogados para dizer, o pedido de 3 proprietários de terra, tem 3 proprietários de terra que questionam a expulsão desse parque, ganharam uma liminar, que só tem efeito para os 3, e daí que deu aquele mal entendido do parque lá, no mapa do plano diretor, porque a gente botou lá o que estava sob efeito da liminar, excluiu o que estava sob efeito da liminar, mas na verdade é o seguinte, se der ganho de causa, o parque inteiro cai, porque estou questionando a instituição do parque, e não do parque sobre as suas áreas. Essas pessoas que entraram com a ação estão questionando a extensão do parque. Tanto é que existe um projeto de lei na LERJ, inclusive, para votar esse novo parque. Senão, não seria necessário, seria só um projeto de lei para a área dessas 3 pessoas. Então, a tendência é que se derrube o parque todo. Já no plano diretor, a gente já pode criar, para fins de planejamento, usando os instrumentos possíveis, uma linha de proposta de parque, onde a gente congela qualquer licenciamento até a criação do parque. Ou seja, o plano diretor não pode criar um parque, tem que ser uma lei específica. Então, até essa lei específica, ou decreto específico, essa área está congelada, e aí é o decreto que vai determinar exatamente onde você pode efetivamente ocupar e onde você não pode ocupar. Sueli. Pode determinar que essa área não é edificante, né? Uma área de respeito. Pode determinar isso. Com uma finalidade específica. Nesse caso, é até a instituição do parque. Sim, mas só para entender em termos. Pode bloquear, proteger... Sim. Peraí, Paulo, só um instantinho. Sim. Presta atenção, pessoal, senão vamos lá. Sueli. Pode ir. Deixa eu só falar uma coisa. Eu fui estagiária da FEPLAN, isso lá em 1980 e pouquinho. Eu me lembro que eles estavam fazendo umas marinas aqui, que fez abrir aqui os canais e tal. Ali o redondo ali. Essas marinas aqui, são várias marinas. Seriam várias, um cacho de uvas. Isso. E eles não levaram isso à frente porque estava sendo impossível fazer a parte Estaqueamento. da fundação ali, né? De estaqueamento. Isso aqui é muita água. Se pegar, isso aqui é aterro também, né? Da dragagem e tal, sei o quê. Então, eu acho que valeria a pena preservar a área que vocês estão propondo de parque e esta área aqui deixar com uma preservação até que se defina, que assim, que se vá para
que a votação do plano diretor na Câmara seja suspensa, até que a gente defina isso, ou então que esse item vai ficar ainda pendente, para que a gente possa estar discutindo com esse grupo técnico e estar definindo o que é que se acha disso aqui, esperar essa posição do Ministério Público, né, que está aí ainda esperando. Então, quer dizer, se libera isso aqui, se a Câmara libera, vai ficar aquele embrólio depois. Então, se segure um pouco, né, para semana que vem a Câmara votar. A gente não vai ter tempo com o grupo técnico de fazer esse estudo. Claro. Né? E sabe o negócio que a Alba mesmo falou? Isso aqui é muita água próxima. Essa parte aqui do Oásis comprometeu e muito a questão da limpeza do canal de Camboatá. Hoje está praticamente impossível fazer aquela limpeza. Quer dizer, a prefeitura ela liberou, né, a construção do Oásis, mas comprometeu uma coisa para gerações futuras. Aí agora ficou esse caos. Então, acho que isso tem que ser muito bem pensado, entendeu, Renato? Porque é uma área muito nobre de preservação, embora tenham muitos interesses por causa do valor, né? E fora a questão de quem mora aqui. Adensamento nessa área, acho que está fora de questão mesmo. Está assim tão caos para se sair de Camuinha no verão. Tá.